E aí, pessoal, vamos continuar aqui com a aula. E agora a gente vai abrir a malha do vaso propriamente dito. Eu vou isolar. Opa, não é esse objeto, é esse aqui. Bom, esse objeto aqui é bem mais complexo do que aquela base. Antes de qualquer coisa, eu vou entrar aqui no Edit Mode, selecionar todos os componentes e vou apertar U e vou dar o Unwrap. Bom, primeira coisa que se vê é que essa malha não foi aberta corretamente. Eu vou aplicar também aquele material com o grid para a gente avaliar como essa malha está sendo planificada. Então, para eu aplicar um material que já existe, eu venho aqui na aba de materiais, clico aqui nesse símbolo e vou pegar o material que eu já tinha criado. Então, o que está acontecendo é isso, ó. Ele pegou todas as faces e colocou uma sobre a outra. Não é isso que eu quero. Eu vou, então, para facilitar essa abertura de malha, eu vou fazer um corte. Vou mudar aqui para Add. Deixa eu colocar aqui na vista top. Vou selecionar esse Add Loop aqui, ó. Bom, eu vou selecionar esse Add Loop, porém, eu vou também selecionar esse daqui, que pega toda a base. E vou também selecionar esse daqui, ó. Ok. Nessa parte aqui de baixo, eu vou tirar a seleção desse Edge. Com eles selecionados, eu venho no Ctrl E e dou aqui um Mark Seam. Ok, então os Edge Loops ficaram com a cor vermelha, significando que são os cortes na malha que eu fiz. Bom, eu posso abrir de uma vez essa malha, mas eu vou fazer por partes. Por exemplo, a parte aqui de baixo. Uma das vantagens de eu fazer a costura é que fica fácil de eu selecionar as faces para gerar o V. Por exemplo, eu vou mudar isso daqui para seleção de face e vou, com o meu mouse aqui em cima, dar o L. L é o Linked Selection, então ele vai pegar todo mundo que está conectado ou que está dentro da área de costura. Então, se ele esbarrar nessa área de costura, apesar da malha estar conectada, a área de costura indica para ele que é uma área selecionada, separada. Então, ele vai até a costura e para. Logo, eu posso, com essas faces selecionadas, teclar U e dar o Unwrap. Então, o que ele fez aqui foi planificar somente essas faces que eu selecionei. Aqui embaixo, no UV Editor, eu vou teclar G e vou mover essas minhas faces para cá, porque toda vez que ele for abrir, for planificar uma parte do objeto, ele vai colocar nesse quadrante. E eu não quero que fique sobrepondo, tá? Apesar de que depois a gente vai organizar isso. Bom, então, essa parte aqui de baixo, ó, ela já está pronta, sem distorção. Muito bem. Vou agora selecionar as faces aqui de dentro. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o meu mouse em cima aqui, mas antes eu vou tirar a seleção dessas faces, tecla A. Com o meu mouse aqui, teclo L. Ele selecionou somente as faces de dentro, tá? Eu vou aqui dar um Ctrl 0 para tirar a suavização, para ficar fácil de ver. E ele vai abrir essa malha com base nesse corte aqui, ó. Que ele está aqui, ó. Está vindo para cá. Tá? O Unwrap. Então, essa aqui é a planificação que ele está conseguindo fazer com base no onde eu fiz o corte.
Obviamente, a gente vai olhar aqui, ó, existe uma certa distorção. Vamos tentar ver isso aqui melhor. Vou selecionar essas faces e vou isolar. Vou inverter a seleção, Ctrl I, H para esconder essa seleção e assim eu tenho somente as faces internas aqui na viewport. Bom, se a gente olhar aqui, ó, tem distorção. Alguns dos quadrados são menores do que outros, tá? Então isso também é uma distorção. E o interessante é que eu consigo ver essa distorção já aqui. Quando eu coloquei para que as UVs ficassem coloridas, aqui ó, na opção Stretch, Stretch é esticar, então ele está mostrando para mim as distorções. Quando o azul é bem forte, significa que não tem distorção. A partir do momento que ele vai clareando e tendo outras cores, a distorção ela está aumentando. E como eu consigo melhorar essa distorção? Bom, quanto mais cortes na malha eu fizer, menos distorção vai haver, porém, mais emenda. Só que aqui dentro é uma área também que ter emenda não vai me prejudicar. Então, eu vou fazer um outro corte aqui, vou selecionar Edge, vou selecionar esse Edge Loop, Ctrl E, Mark Seam. E esse edge aqui eu não quero que seja mais um corte. Então, vou dar um Ctrl E, Clear Seam. Ou seja, aquilo que era uma costura deixa de ser. Seleciono todo mundo de novo. Unwrap. Olha só. Então, agora ele fez a planificação das duas áreas ao mesmo tempo, porque eu selecionei todo mundo. Então, dá para ver que aqui no fundo eu... não tem distorção. Aqui fora melhorou bastante. Vamos dar um Ctrl 2 aqui, ó, que vai ficar bem mais fácil de ver. Então, olha só. Apesar, uma pequena distorção, ela vai existir. A gente vai enxergar aqui, ó, que tem umas áreas um pouquinho brancas. Brancas não, né? Um azul mais claro do que aqui, por exemplo. Significa que aqui a malha está esticando, está gerando uma certa distorção, mas é uma distorção aceitável. Tá? Então, se eu olhar lá dentro, o fato dos quadradinhos estarem inclinados, isso não significa que seja uma distorção. Isso, na verdade, está acontecendo porque esse pedaço da UV, que aqui o Blender chama de Island, ela está inclinada. Os quadrados, vocês podem ver aqui que os quadradinhos estão nesse sentido. E esse pedaço de UV está inclinado. Ou seja, eu vou tirar aqui a seleção das UVs com A. Vou selecionar aqui, colocar meu mouse aqui em cima, teclar L. Assim eu seleciono só essa UV, R, e vocês podem ver que quando eu rotaciono aqui, eu já vejo a rotação lá na viewport. Ó. Então, se eu deixar mais ou menos aqui, eles também vão ficar mais quadradinhos aqui. Tá? Essa parte aqui é a parte que eu cortei, então é uma emenda clara, dá para ver que não existe uma continuidade no grid. Tá? Quando eu entro no Edit Mode, ele me mostra somente essas faces, porque eu escolhi isolar essas faces, escondendo as outras. Para trazer todo mundo de volta, é só selecionar todo mundo e dar um Alt H e ele vai mostrar todas as outras faces. Eu vou aproveitar que esse pedaço da UV está selecionada, vou selecionar também essa daqui. Deixa eu colocar um Ctrl 0 para ficar mais leve. Vou também dar um L aqui nessa.
Ah, tá. Aqui eu tenho que dar um Shift e o L com o mouse em cima aqui para ele acrescentar a seleção de UV. G, arrasto para fora. Vou deixar aqui fora. Ok. Então, a parte de dentro a gente já corrigiu. O que a gente vai fazer é planificar a parte externa do vaso.